Oi, Thay. Boa noite. Boa noite, minha querida. O objetivo aqui dessa live é trazer professores que são magnéticos, professores que transformaram sua forma de dar aula e trazer dicas para vocês que estão assistindo de coisas simples que a gente pode fazer na sala de aula e que faz diferença, tá? A Thay eu chamo Thay. Ótimo, Pronuncia seu tá nome ótimo. direito pra gente. É Tiger. Tiger. Tá, Tiger. Isso. Mas eu posso Mas continuar Tai chamando de tá Thay, né? ótimo. Tá ótimo. Todo mundo chama de Tai. Na escola todo mundo é Tai pra lá, Tai pra cá, os alunos também. Ah, isso aí. Bom que a gente fica íntima. A Thay Isso. é uma professora que já me acompanha há algum tempo. É uma professora magnética, está no meu curso Professor Magnético e em alguns outros. E eu quero que, antes de tudo, você conte um pouquinho sobre a sua realidade, tá? Da onde você é, com que faixa etária você trabalha. Conta um pouquinho pra gente. Tá ok, então. Muito boa noite, muito prazer, né? Uma honra estar aqui. E eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Guaíba, pertinho da capital ali de Porto Alegre, pertinho do Lago Guaíba ali. E eu já atuo na rede municipal aqui de Guaíba, como prof, né, há 14 anos. Então, já tem um tempinho por aí. Eu sou concursada, né, sou efetiva, eu fiz magistério. Então, a gente é habilitado para atuar com educação infantil e anos iniciais. Então, o meu concurso seria para essas áreas, né? Mas a gente sabe que daqui e dali a gente vai trabalhando na rede e vamos nos deparando com outras vivências, né? E aí eu já dou aula para os anos finais também. Eu sou formada em língua portuguesa e literatura. E agora estou fazendo bacharel em educação física e tenho especialização em educação especial. Ai, que Então, ali na maravilha. escola eu atuo um pouquinho de cada, assim, né? Desde a educação infantil até o nono ano. Conta um pouquinho, então, agora dessa vivência, trazendo tecnologia e trazendo não só tecnologia, né? Outras coisas que a gente discute bastante lá no curso, para a sua sala de aula física hoje. Você falou para mim da experiência de tirar eles da sala de aula. Isso foi até o que eu anotei, né, num roteirinho aqui. Porque a gente estava estudando, eu estava trabalhando com quinto ano, e nós estávamos estudando relevo. E aí, já trabalhando com as tuas atividades, né, ali de geografia, com QR Codes e tudo mais, né, com sala de aula invertida também, que eu sou apaixonada. Conta pro Mas aí, pessoal o que é uma sala de aula invertida, porque pode ter gente que não sabe o que é. Alguém aqui não sabe o que é sala de aula invertida? Dá manifesta-se aí. Fala aí, Tiger. Explica pra gente, Tiger. Explica pra gente o que é a sala de aula invertida rapidinho. a sala de aula invertida é o seguinte, pessoal. O aluno, tu vai jogar o assunto pro aluno, né? E ele vai trazer o conhecimento prévio dele sobre tal assunto. Porque ele vai pesquisar, ele vai se inteirar daquele assunto. E vai, ao invés de você levar pronto para ele uma explicação, um conceito, né? Passar no quadro os tópicos e explicar, o que vai acontecer? Ele vai te trazer isso. E aí, nós juntos, como turma, né? Na sala de aula, vamos compartilhar essas pesquisas, né? Não sei se eu me fiz explicar bem. Fez sim, eu perguntei mesmo, porque a gente trabalha muito isso no curso, né? Sala de aula invertida. E eu fiz até um vídeo aqui para o Instagram, que para mim é uma das mais difíceis de fazer com que os alunos façam. Porque você dá total responsabilidade para ele estudar em casa. E eu fico muito feliz quando Isso. uma professora, um professor do curso, que é o teu caso, né, que está lá no Magnético, fala que, ó, deu certo trabalhar com sala divertida e sou apaixonada, eu gosto. Aí por isso que eu já pedi para você contar para o pessoal, porque é realmente dar autonomia para o aluno e a gente Funciona consegue muito. criar essa autonomia no aluno através de um processo. Não caiu do céu o aluno estudar como a Thay fala, parece que os alunos da Thay são super estimulados, eles estudam por conta própria. Não, isso é um processo que você vem Sim. desenvolvendo com eles a chegar nesse ponto deles criarem essa autonomia para estudar em casa e debater em sala de aula. Então, conta um pouquinho aí desse processo. O que você tem feito que mais você sente a diferença na sala de aula dos seus alunos, né? Que Bom, você sente eles mais engajados. O que você faz?
que Bom, tem essa diferença? eu estava falando da questão de que a gente começou a estudar o relevo, né? E o mais legal é quando tu tira eles dentro do ambiente da sala de aula, muitas vezes, né? Isso, para mim, particularmente, me satisfaz como profissional e eu vejo que eles ficam mais engajados também, né? E depois, quando tu retorna com eles, fazer uma atividade, trazer algo mais prático, né? Tipo um jogo. Outra função que eu adoro é a rotação por estações, né? Mas a rotação por estações tem uma história bem interessante, assim, que eu comecei a trabalhar alguns conteúdos com eles, né? E levei meu computador, porque na escola a gente não tem laboratório de informática, né? Então eu levei meu notebook com jogos interativos ali do kit da Prigel, né? Do kit da professora Priscila Mello, kit de geografia. E imprimi atividades e fui fazendo por estações, né? Dividido em grupos. Então, terminou uma atividade, ia para o computador. Terminava outra, montava mais um jogo. Então, assim, eles passavam por todas as estações, né? Então, com atividade simples, impressa mesmo, né? E isso depois de a gente ter ido para a rua, ter estudado o relevo, ter visto as elevações que tinham na nossa rua, na rua da escola. Tem uma longa, uma subida bem grande perto da escola, então a gente foi lá analisar o que nós tínhamos ali de relevo, de estrutura. E depois nós voltamos para a sala e fizemos algumas atividades dessa forma, em rotação por estações, utilizando o computador e jogos offline, né, que não precisa da internet para jogar também. E aí, como que eles reagem a isso tudo? Quais são as Eles adoram, repercussões que né? você recebe? Porque a Thay, ela é uma aluna aplicada, né? A Thay, ela Uhum. tem os kits, aí a Thay correu para os cursos também, e lá no Professor Magnético, a gente vai aprendendo essas técnicas, né? Como tirar o aluno da sala de aula, Isso. como preparar o aluno antes de tirar ele da sala de aula, porque tem Uhum. professor que fica com medo, fala assim, aquela turma é terrível, como é que eu vou tirar ele da sala de aula? Com estratégia, você consegue fazer com que a turma mais terrível se comporte de forma exemplar fora Sim, das os paredes da quintos, sala de aula. os quintos anos e sextos anos são às vezes as faixas etárias mais agitadas que a gente tem, né? Sim. Então, do quinto vai para o sexto, sempre é o comentário, né? São os sextos anos, né? Mas eu tinha a turma da tarde, ela era bem agitada, assim. Ela não é que é agitada, mas ela era, sabe aquela turma participativa, aquela turma que é ativa? E Uhum. foi a turma que eu levei primeiro, se eu não me engano agora, se eu me recordo bem, que eu levei primeiro para a rua e foi sensacional. Porque daí tem todos os combinados que tu faz com eles, o que tu vai fazer depois quando tu retornar. Claro, né, que tem que ser uma coisa atrativa também, né, que vá fazer eles sentirem a vontade depois de retornar, de trabalhar com aquilo ali. Então tem toda essa preparação. Mas foi a turma que mais participou, assim. Foi a turma da tarde, que era a turma mais participativa, assim. Os professores que entenderem, que conseguem entender que essas turmas que são mais agitadas, que às vezes dão mais problema, quando você consegue pegar essa turma e fazer as atividades com eles, são os que mais produzem, são os que têm um retorno mais Produzem. positivo. E toda aquela Eles produzem. agitação se transforma em conhecimento produzido junto com os alunos. E isso é um engrandecimento grande para a turma e grande para a gente, professor. Eu, pelo menos, adoro essas turmas que participam. Essas É, turmas têm muito potencial. E isso que a Thay estava falando, né? Com estratégia, você consegue fazer essas atividades e consegue, através desses combinados, fazer com que eles voltem para a sala de aula e produzam ainda mais. hum, Então, o desenvolvimento começa a vir por todos os lados. verdade. E aí, tá, você sente diferença no retorno deles, na participação, no que Ah, eles contam na sim, escola? com certeza. Porque, e vai daquilo que parte do interesse deles também, né? Porque quando tu traz algum recurso que prenda a atenção deles, como é que eu vou explicar? Trazer para ti, me fugiu a palavra agora, mas trazer para ti, pro teu, de forma positiva, aquelas coisas que eles estão acostumados
a vivenciar e a utilizar como o próprio celular, né? Então, há um retorno muito positivo. Um retorno bem positivo que eu tive depois em até atividades de sala de aula e registros foi a parte da realidade aumentada, que é outra Conta um coisa que pouquinho. também, né, foi no curso. E a realidade aumentada é maravilhosa, é um aplicativo, né, que tu utiliza com o teu próprio celular, o celular do aluno, né? Quem tiver pode baixar ali, que é o eu utilizei o Arlopa, né, que é maravilhoso. E eu estudei a parte dos sistemas com eles, a parte de ciências. Então, a gente estudou sistema circulatório, então ali tu consegue abrir um coração, né? Consegue animais, brinquei com eles bastante com animais, assim, né? O sistema digestório, a gente viu toda a parte da boca ali, o que que acontece, né? Como que é a mastigação. Então, a realidade aumentada é fantástica. Dá para fazer vídeos também. Eu fiz um vídeo onde o coração batia e dava todo aquele processo do sistema sanguíneo ali, né? Então, bem da circulação, do coração, do batimento, bem legal. E O depois legal é que mandava nos grupinhos, né? a Os Thay videozinhos. trabalha da educação infantil até o 9º ano. Então, pega um público criancinha, né? E pega o público lá pré-adolescente, o público adolescente. E aí você foi Sim. falando de várias estratégias, de rotação por estações, de laboratório, de rotação por estações, de sala de aula invertida, dos jogos, Uhum. da Isso. realidade aumentada, dos trabalhos de campo, dessa necessidade de fazer os combinados, como fazer os combinados com os alunos. E aí eu pergunto para você, essas estratégias funcionam melhor com alguma faixa etária específica ou tá dando certo com geral, independente da idade? Olha, dá certo independente da idade. Claro que vai mudar a tua forma de abordar, né? Sim. Óbvio, tua abordagem vai ser diferente com uma criança da educação infantil e um adolescente do nono, né? Vai ser diferente. Assim como quem trabalha com ensino médio, ensino superior, né? Mas das lives que eu já assisti tua e que eu estou sempre participando, sempre aborda bem isso, né? Que as técnicas podem ser utilizadas desde lá o menorzinho até o adulto. Claro que a tua abordagem é que vai mudar, como eu ressaltei, né? Mas as técnicas todas dão muito certo em qualquer idade. Tá, Jogos, principalmente, né? conta aí alguma experiência com o jogo. Conta a experiência com o jogo. Eu amo o jogo, gente. Ah, eu fiz aqueles da. Quando eu estava com quinto ano, eu fiz os das regiões do Brasil. Então, eu fiz um mapinha, assim, gente, mas é o jogo que tu faz até com folha de ofício, né? E aí tu bota um tempo. Ah, vamos marcar uns minutinhos, vamos ver. O grupo que montar primeiro ganha um ponto. O grupo que montar primeiro, sei lá, sai primeiro pro recreio. Né? Tu começa a fazer alguns combinados com eles. E eles adoram. Até os maiores adoram, né? Então, eu fiz o jogo das regiões do Brasil, os jogos no computador, né? Quebra-cabeça de mapa, eles gostavam muito de montar. E aí eu pergunto para você, você é uma professora feliz? Você é feliz com com a sua profissão, com esse tipo de atividade que você faz com seus alunos, com o retorno que você recebe deles? Como que é a Thay, que é agora mãe, Uhum. professora? Com a minha profissão, eu sou muito feliz, porque é uma profissão que tem um reconhecimento único, não adianta, né? Eu encontro alunos, até esses dias vieram aqui da internet, e eu olhei o rosto, meu Deus, não me é estranho esse rosto. E aí já tá com 21 anos e foi meu aluno, sabe? Então, essas coisas não têm um preço, né? Não tem um. É um reconhecimento único, assim, não tem como tu colocar um valor nisso. Nós sabemos que no Brasil tem toda a questão, né, profissional do professor, a gente sabe que tem várias questões, mas é uma profissão muito linda. É uma Sim. profissão muito linda e valorizada pelos nossos alunos muitas vezes, né? Por eles. Mas eu acho que assim, ó, o professor, para ser valorizado pelo seu aluno, ele também tem que se empenhar no que ele faz. Porque é uma profissão, é o trabalho dele.
né? É daquilo ali que ele vai todos os dias, né, para dar o seu melhor. Então, eu acredito que quando a gente dá o seu melhor, as pessoas sentem isso também. Claro que vai ter situações, é óbvio, né, que tem, que deixam a gente triste, enfim. Mas na maioria das vezes são retornos muito positivos. Muito positivos. E aí eu pergunto para você, você teve que se preparar, né? Você já dava aula, tinha ficado um tempo sem dar aula e você voltou. Você se preparou para receber esses alunos, tanto no online, quando acabou a pandemia, você já estava ali preparada e foi se preparando para estar com eles no presencial. A importância da formação Sim. continuada, né? A importância de você estar sempre se preparando, se atualizando, conhecendo. Você é uma professora de rede pública de ensino, então você conhece bem a realidade da educação pública. Tem as suas variações, né, de região para região, mas aluno é aluno em qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? Eu fiz uma live aqui com a professora de Portugal e ela relevantou determinadas situações que são muito semelhantes ao que a gente vive aqui e imagina a gente aqui dentro do nosso país. Então, essa formação continuada é fundamental. E aí eu pergunto, muitos professores eles falam que não tem tempo para uma formação continuada, não tem tempo para se atualizar. E você, como eu, professora de rede pública, consigo se atualizar. Conta aí, assim, como que você conseguiu fazer isso, né? Especificamente, né, com os cursos que são gravados, se isso facilita, ou se os cursos ao vivo são melhor. Como é que você faz para se atualizar, para se manter ali, né? Se você gasta muito tempo da sua vida ou se você consegue hoje planejar a sua aula mais rápido. Porque eu digo que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente fica horas e horas e horas batendo cabeça. Mas quando a gente aprende, que a gente dedica um tempo para aprender algo, depois as coisas fluem mais rápido. Então, fala para mim desse processo, né, de quando você começou a planejar suas aulas utilizando esses recursos, e hoje, se gasta o mesmo tempo, como você se fez para se preparar? Eu lembrei de um acontecimento até que o meu marido me chamou a atenção, porque eu tenho muita questão do perfeccionismo, né? Que muitas vezes é um inimigo pra gente, né? Também. E quando eu não tinha esse conhecimento, assim, mais abrangente, eu cheguei a ficar 12 horas tentando planejar uma aula. Uma aula. Nossa. Uma aula. Um tanto por causa do meu perfeccionismo, mas o outro pouco, né? Também por não conseguir coisas que estimulassem mais rápido, que não partisse tudo de mim, porque eu achava que tinha que partir tudo de mim. E não é bem assim. O aluno tem muito conhecimento. Ele tem para trazer para nós, né? Então, por que não dar autonomia para ele? O aluno, e se prega tanto isso na questão da educação, né, do aluno. Me fugiu, agora tá me fugindo as palavras, eu tô muito nervosa. O aluno protagonista. Protagonista, né? Tão bonito isso. Mas por que a gente não executa o aluno protagonista, né? Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil a gente levar o mastigado, o pronto, né? Do que deixar eles nos trazerem, porque muitas vezes dá, que nem tu disse, aquela turma às vezes que é mais participativa, mais barulhenta, vamos dizer assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho para te conduzir, para te colocar os tópicos em ordem, né? Para montar um conceito só, mas vai partir deles. E para te elaborar a aula vai ficar muito mais fácil, porque vai vir deles, vai partir deles. E isso eu bato muito assim na tecla de deixar o aluno realmente ser protagonista do conhecimento dele. Porque o professor, ele não é também, ele não tem que levar tudo pronto para o aluno. A gente precisa deixar esses adolescentes e crianças pensarem também. Porque quando a gente coloca eles para pensar, eles ficam assustados, porque eles estão acostumados muitas vezes a fazer a cópia, né? E isso me, me deixa meio também triste às vezes, né? Porque o aluno ele tem que saber pensar. E quando eu fiz o curso, que eu estava fazendo o curso e agora eu estou fazendo outro, né? É muito bom as aulas gravadas, porque tu consegue adaptar o teu tempo, né? Muitas vezes eu
fiz aula sábado de manhã, então colocava em dia. Agora até tenho que colocar em dia meu curso, o meu outro que eu tô fazendo. Mas o primeiro que eu fiz foi assim, e me abriu muitas portas, assim, né, para novos conceitos, uma nova formação. Então, hoje em dia tem muito recurso, né, para a gente poder ter essa formação continuada. E eu acho que não é difícil, não, de continuar se capacitando sempre. Nós precisamos nos capacitar, né? Sempre, em qualquer profissão, qualquer área. Tá, e parabéns aí pela maternidade. Obrigada. Sucesso para a família. Muito obrigada por ter aceito aqui vir bater papo comigo Eu e que contar um pouco da sua agradeço. experiência. Você é Uma honra. um doce. Indo ou não fazer formação, quando eu for ao sul, eu vou te avisar, porque eu vou querer uma guia.